Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui, como sempre, nós trazemos o conhecimento, a informação e a experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância da mulher no agronegócio, sobre a importância da figura feminina no desenvolvimento, na construção de um legado, e de um legado que já dura mais de 25 anos e está presente em mais de 30 países. Nós vamos falar do legado construído pela GTS do Brasil, que hoje GTS Group, não mais só do Brasil, mas GTS voltada para o mundo. Então eu peço que você fique aqui com a gente, clique no joinha, compartilhe este vídeo para não perder este episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje sobre a importância da mulher no agronegócio e a construção de um legado, nós trouxemos aqui Gilvana Ribeiro Strasser, ela que é sócia proprietária e cofundadora da GTS Group, diretora administrativa financeira, tem formação em contabilidade e direito pela Universidade do Planalto Catarinense, possui também MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, é conselheira de administração de empresas pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Gilvana Ribeiro Strasser, seja muito bem-vinda ao Dúvida Rural. Muito obrigada, um oi especial a quem está nos ouvindo, nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês e vamos sim conversar, compartilhar algumas ideias, alguns aprendizados que certamente pode ajudar a quem está nos assistindo. Muito bacana. Para a gente é uma honra, Gil, trazer vocês aqui para representar a GTS, para falar um pouco do legado da GTS, mas principalmente para falar da importância da mulher no agronegócio, da importância da mulher na gestão de uma indústria que é tão importante para o agronegócio, mas também tão importante para o desenvolvimento da nossa região. Como forma de boas-vindas, eu gostaria de te entregar aqui um brinde dos nossos Obrigada. patrocinadores. A gente tem aqui a presença da erva mate aragana em versão cimarrona e também moída grossa, que é trazida pelo Diogo. Então, com isso, a gente lhe dá as boas-vindas aqui novamente ao Dúvida Rural. Agradeço o presente, aí um mimo, certamente farei uso e tomarei alguns mates. Muito bem, Gil, é de praxe no começo desse nosso programa que a gente solicite aos nossos entrevistados que eles contem para a gente como o agronegócio se conecta às suas vidas. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente também como o agronegócio se conectou à tua vida pessoal e também profissional. Excelente pergunta. Eu acredito que essa pertinência de nós, cidadãos aqui da Serra, seja diretamente ligada ao agro para a grande maioria da população. Que aqui reside ou que já residiu. Eu sou natural do interior, então o agro, a lavoura, a lida de campo sempre fez parte da minha vida, desde a mais tenra idade. Recentemente eu fiz uma reflexão por ocasião do Dia do Trabalhador e eu estava tentando resgatar na memória desde quando eu conheço essa lida campeira, como se diz. E isso me levou à seguinte conclusão: desde os meus 4 anos de idade eu já estava ali nesse mundo. Primeiro ajudando minha mãe, né, no interior, com os afazeres domésticos, depois na lavoura ajudando meu pai e nunca mais parei. Então eu aprendi desde cedo o valor que tem o campo, o sustento, né? Eu entendi de onde vem o sustento, de onde sai o milho, o arroz, o feijão, o leite, né? Que isso a gente não encontra diretamente na caixinha no mercado, como grande parte das crianças de hoje imagina. E por aí foi a construção da minha história, desde sempre na lavoura, desde sempre labutando, trabalhando no sustento da família como um todo. E depois, ainda muito jovem, tive que aprender a trabalhar
para poder prover a minha subsistência. Então, o agro ele está intrínseco em mim desde sempre. Ele corre nas veias. Corre nas veias, exatamente. E Gil, a GTS nasceu na lavoura. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho pra gente dessa tua participação desde o início da criação, da fundação da GTS. Como é que foi esse início? Como é que foi a tua participação? Como é que isso ocorreu? Sim, eu faço parte da história desde o primeiro dia, desde a assinatura do contrato social, a abertura da conta corrente, porque eu trabalhei no Banco do Brasil, então eu fiz toda a minha infância e adolescência entre Cerro Negro e Campo Belo do Sul, onde surgiu a GTS. Eu residi no interior de Cerro Negro até meus 9, 10 anos, quando meus pais se separaram e minha mãe, meu irmão e eu fomos morar em Campo Belo do Sul. E ali eu comecei a trabalhar onde eu precisava, no caso, como atendente de lanchonete, como atendente em lojas e mais tarde como estagiária no Banco do Brasil. Além de estudar ou tentando encaixar os estudos aí, né, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, sempre amei ler livros, sou uma leitora voraz até os dias atuais, não pretendo parar. E com o tempo eu fui me desenvolvendo, me aperfeiçoando, né, me tornando uma aluna dedicada que conseguiu o estágio no Banco do Brasil, que foi muito importante para mim à época. Era pelos idos dos anos 90 e poucos, 97. Então eu conheci na época o Assis e ele, juntamente com os irmãos, estavam em vias de abrir essa empresa. Como eu estava finalizando meu estágio, ele falou: Gil, você vai vir trabalhar conosco e vai ser a nossa financeira, né, da empresa. Eu, obviamente, muito jovem, pensei, meu Deus, não vou dar conta disso, estou com medo, como faço? Mas por toda a minha trajetória de vida, de luta, de labuta, de coragem, de busca de crescer, eu não arriei, como se diz, né, no popular. Eu realmente encarei o desafio e junto com ele a gente começou a empresa sem ter uma caneta que fosse. Então foi um início muito difícil, mas que com muito trabalho, muita dedicação, nós fomos construindo e aí, de lá para cá, são muitas histórias, certamente, que vamos discorrer aqui ao longo da conversa. Sim, certamente. Como tu falou em desafio, para todo e qualquer negócio que começa, no Brasil, é um desafio tu abrir um negócio, tu se tornar um empreendedor. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente alguns dos desafios que vocês passaram nesse início, né, nessa jornada de abrir um negócio, de empreender no agronegócio nessa época. Sim. Primeiro, você tem um sonho, né? O meu sonho sempre foi crescer, evoluir e poder ajudar a minha família. O sonho do Assis não era diferente disso. Ele também queria evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional e poder oferecer algo de bom ou de melhor para o homem do campo, né? Que são as nossas plataformas que tudo iniciou para a colheita de milho. E juntando esses sonhos, não havia dinheiro, né? A maioria dos negócios a gente sabe que começa por um sonho, por uma necessidade e que as pessoas não têm recurso suficiente. E há quem diga que é melhor 90% de vontade e 10% de capital para se construir um império. Porque o contrário, às vezes, não funciona, né? Quando você tem muito dinheiro e pouca vontade, também as coisas não vão para frente. Mas nesse início, tudo era muito difícil. Porque quando você pensa em abrir uma indústria, você não tem ideia dos recursos que são necessários, né? Desde a abertura de fornecedor, desde time de engenharia para a construção do projeto, todos os tipos de licença, todas as homologações... E principalmente vender, né? Então, como você vende um produto que você não é conhecido, que você não existe, que você está inventando? Porque a gente criou um produto que não existia, que são as plataformas para colher milho com espaçamento reduzido, que são de 45 e 50 centímetros entre linhas. Nessa época, só existiam os espaçamentos largos, de 60 a 70 centímetros. Então, teve-se que fazer uma disrupção, uma mudança de mentalidade
de algo que já era culturalmente praticado daquela forma. Então, esse início, ele foi muito dramático, digamos assim, porque eram muitas necessidades e pouco ou nenhum recurso. Então, eu, enquanto financeira, eu precisava fazer malabarismos, descontar cheques, antecipar títulos, pagar taxas altíssimas de juros ao mês para poder manter a folha de pagamento de 3, 4 funcionários, para poder adquirir uma caminhoneta, onde nós construímos uma carretinha. A CIS colocou a plataforma ali de demonstração e saiu pelo Brasil todo rodar para poder demonstrar, né? Para poder explicar, para poder ser visto e, quiçá, conseguir os pedidos de vendas. Então, esses foram, assim, os primeiros 3, 4 anos nessa intensa labuta, sem saber se era domingo, se era segunda, que dia da semana era, porque o trabalho era muito acirrado realmente, muito intenso e de muitas dificuldades. E Gil, assim como essas dificuldades que vocês passaram, eu gostaria de saber também se vocês tiveram alguma dificuldade, porque inventar um produto, colocar um produto no mercado é realmente um grande desafio. Mas ser mulher, estar como mulher na gestão de uma indústria do agronegócio, onde o agronegócio é majoritariamente tocado por um público masculino, eu acredito que também deva ter sido um desafio para ti. Gostaria que tu trouxesse para a gente a tua percepção na época de como foi entrar como mulher na gestão de uma empresa, obter teu espaço, obter respeito, obter liderança como mulher do agronegócio numa época em que o agronegócio é tomado majoritariamente pelo público masculino. Ainda é exatamente dessa forma, muito mais homens que mulheres, e não só na GTS. Eu observo que é em torno de 80% homem e 20% mulher nas empresas do ecossistema do agro. E desde que eu iniciei juntamente no ano 2000, né, faremos 25 anos agora, dia 14 de setembro, foi e é um trabalho, eu diria, um pouco mais árduo, ao meu ver, né? Não falando de forma pejorativa, que a mulher, nesse caso, está prejudicada, mas sim, a gente precisa mostrar muito mais esforço, digamos assim, né? Porque se você está numa agenda, como eu participo de várias agendas hoje, com diversos setores, fornecedores, clientes, normalmente o quadro maior é de homens. A exemplo de hoje, né? Nós estávamos em uma agenda com uma determinada empresa e éramos em 8 pessoas, 7 homens e eu unicamente de mulher. Mas assim, eu nunca observei isso como algo que me amedrontasse, digamos assim. Não sei se pela minha história de vida, que eu sempre precisei me virar desde muito jovem, então eu fui encarando as situações sem ficar choramingando, como se diz, né? Eu pegava as demandas, entendia como uma oportunidade, trabalhava para resolver. Então eu fui mostrando o trabalho ao longo dos anos. Desde o início da empresa, eu passei por todas as funções. Então, desde atender telefone, lavar o chão, servir café, atender as pessoas, tudo isso eu fiz e ainda faço, se necessário for. E aí eu consegui englobar um conhecimento da empresa de todas as áreas, de todos os setores. Então, quando você chega numa agenda que você é a única mulher e você fala com propriedade de determinado tema ou que você domina o assunto ali, o pessoal automaticamente começa a não olhar o que ela está fazendo aqui, né? O que ela entende, né? Porque a primeira visão, e eu acredito que isso é muito cultural, infelizmente. A primeira visão, quando você está numa agenda, num quórum, será que ela domina? Será que não? Então, a partir do momento que você começa a se expor, coloca suas ideias, entrega resultados, as pessoas começam a te valorizar, digamos assim. E eu nunca senti essa dificuldade, né? Eu sempre fiz as demandas, acompanhei os trabalhos, puxo o time até hoje e não tenho essa dificuldade. Mas por quê? Porque eu fui atrás de estudar, né? Que isso é um ponto que é importante destacar.
você vai conseguir o respeito a partir do momento, independentemente do gênero, né? Se homem ou mulher, a partir do momento que você tem consistência no que você está dizendo e no que você está fazendo. Do contrário, não tem como, né? Não existe possibilidade. Então, quando nós iniciamos a empresa, o meu sonho até então era fazer letras, era ser escritora, enfim. Mas eu percebi que para gerir uma empresa eu precisava me aprofundar. Então, eu fiz contabilidade, depois fiz direito, fiz diversos cursos, dos quais alguns você citou aí, e nunca mais parei. Mas nesse sentido de, puxa vida, não tenho tanta experiência em outras organizações, então preciso buscar experiência em networking, em estudo, em partilha de ideias com pessoas mais experientes. Então, é uma construção que você precisa dizer a que veio e aí fica tudo certo. Uma vez que tu mostre capacidade para aquilo, eu acho que independentemente do gênero, as pessoas acabam cedendo a essas aptidões que vêm à tona, essas responsabilidades e isso acaba gerando respeito, acaba abrindo espaço, né, te colocando num espaço realmente importante. E eu acredito que importante também esse estímulo que tu vem dando às mulheres que trabalham na GTS. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente como tem sido esse estímulo às mulheres que trabalham na GTS e como tu vê o enriquecimento da empresa no quesito trabalho humano, né, no quesito de força humana representado pelas mulheres na GTS hoje. Sim, nós mulheres somos essenciais em quaisquer que sejam as atividades, os trabalhos, independentemente do cargo que nós ocupemos. Até porque, como eu citei, eu não nasci diretora da empresa. Eu iniciei telefonista, secretária, atendente, assistente e fui evoluindo, né, em termos de função, independentemente de ser sócia cofundadora. Porque eu precisava aprender o todo para ter esse embasamento e chegar hoje aqui e poder falar da empresa com propriedade e ter o respeito, né, o engajamento do time. Quando eu percebo que as mulheres, elas são sim relevantes, né, porque teve muitos anos que eu, embora fazendo tudo isso que eu relato aqui para você, eu não me sentia importante, digamos assim. Eu achava que eu era menos importante que o Assis, na época que talvez que os irmãos dele que ainda eram sócios. Então, com o passar do tempo, eu percebi, puxa vida, eu também sou corresponsável, né? Tanto para o lado do ônus quanto do bônus da situação da empresa como um todo. E da mesma forma, todas as mulheres que estão aqui, elas são tão boas, né, no que fazem quanto os homens que aqui estão. Mas, por razões culturais, nós, mulheres, ainda temos muitas vezes a tendência de não nos valorizarmos o suficiente, de menosprezar o que sabemos, né? De não acreditar muitas vezes nas nossas capacidades e nos nossos potenciais, por N razões. Então, quando eu entendi que era sim necessário um trabalho de fortalecimento, né, das mulheres, de oportunidade para elas, a gente vem angariando nesse sentido. E aí nós criamos, idealizado por mim, um programa que chama Mulheres que Inspiram Mulheres, né? Nesse sentido, para que nós possamos nos ouvir ali dentro do ecossistema GTS, tanto as mulheres que trabalham quanto esposas, né? Mães, enfim, dos colaboradores num dia de evento. Outros eventos no decorrer dos anos a gente vem fazendo com as mulheres, como a gente tem aberto mais oportunidade, incentivado mais as mulheres. E é incrível que quando a gente fala que quando uma brilha, todas brilham. E quem ganha é a sociedade como um todo. Porque eu tenho pessoas em casa que vão se inspirar em mim, né? A outra mulher da mesma forma. A partir do momento que eu mostro a minha capacidade, a minha filha acredita em mim. E ela acreditando em mim, passa a acreditar nela. E assim por diante, é uma corrente do bem. Então, esse incentivo, a gente entende que é necessário, sabe? Para a mulher se desenvolver, para ela acreditar nela. Porque é histórico que a mulher, ela
demora a assumir os desafios porque ela fica com receio. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas daí eu tenho que deixar meu filho. Então, para a mulher é um pouco mais difícil, né? Num primeiro momento, conciliar as demandas de casa, do trabalho, dos estudos, do autocuidado com ela. Então, quando a gente entendeu que era possível, de alguma forma, ajudar para ter essa equidade, a gente tem tido bons resultados assim, com as mulheres da empresa e com as mulheres que fazem parte do ecossistema. Que bacana ouvir isso, porque a gente considera que realmente, né, o papel da mulher ele é extremamente importante. E esse projeto, como tu falou, ele também tem uma característica bastante inovadora, né? Porque tu tá trazendo a mulher para dentro da GTS e ao mesmo tempo tu tá formando um grupo para que essas mulheres se fortaleçam e não só se fortaleçam dentro da GTS, mas fortaleçam outras mulheres além do ecossistema GTS, né? Então, Sim. Isso também é bastante inovador. Inovação é uma coisa que faz parte do espírito da GTS. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente uma ideia de como as inovações acontecem na GTS, de onde elas surgem, de onde elas vêm, de pesquisa, de conversas, como as inovações, as ideias surgem na GTS. Uhum. Eu costumo dizer que a gente divide o intraempreendedor e o empreendedor, né? O intraempreendedor é aquele que empreende dentro do seu negócio ou na sua atividade. E o empreendedor é aquele que vai criar ou inovar dentro de algo que já existe. E nós temos isso muito latente na empresa, tanto interno quanto na busca de oferecer o melhor para o cliente. Então, quando nós reunimos o time, né, para fazer a inovação interna, nós temos diversos momentos de troca, né, como nós estamos agora, de troca de ideias com as pessoas que estão no front, que trabalham na linha de produção, na solda, no pós-vendas, nas vendas, enfim, todas as áreas. E é quando eles vão nos dizer, olha, eu tenho essa ideia. A gente tem um momento que chama café de ideias, né? Eu tenho essa ideia. Outro momento é encontro com a família, né? A família do colaborador. E por aí vai. Os momentos de liderança com a gestão, ou mesmo da liderança da direção, café de ideias com a direção. Então, a gente consegue captar as ideias do pessoal que está ali, vivenciando as dores, as alegrias, né? Porque a empresa tem isso. E a gente, algumas, obviamente, coloca em prática, outras a gente deixa anotado para um segundo momento e a gente vai fazendo essa gestão. E é uma característica muito dos fundadores, né? Tanto do Assis quanto minha. Essa capacidade, eu diria, de nunca estar satisfeito com o status quo. Sempre dá para melhorar. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu vou andar pela fábrica, pelos corredores, pelo jardim, pelo pátio, em qualquer lugar, e eu vou estar olhando. Aqui precisa alguma coisa? Esse rodapé tá bom? O teto tá ok? Sabe? Nesse sentido de estar sempre buscando evoluir. E isso a gente procura, eu não digo que a gente consegue em 99%, mas a gente procura que todos desenvolvam essa habilidade de não se conformar com o que está posto. E a gente fala que isso precisa ser feito não só na empresa, precisa ser feito na sua casa, na sua vida, né? No seu relacionamento. Você precisa estar dedicando tempo para evoluir. Isso é inovar. É você fazer, muitas vezes, a mesma coisa de maneira diferente para obter benefícios diferentes. E na parte do mercado, para atender o cliente, a gente também faz essa pesquisa. Nas feiras e eventos, nós sempre temos espaço para ouvir os clientes, para acolher as sugestões, para acolher as críticas quando ocorrem, para melhorar, para entregar algo. E, obviamente, a gente faz benchmarking, a gente visita concorrentes, fornecedores, parceiros, procurando ideias e desenvolve também, né, de dentro de casa, com a equipe de engenharia, projetos inovadores, ideias inovadoras que farão a diferença para o produtor rural. Além de visitar feiras fora do país, né, em busca de tecnologia, em busca de inovações,
é esse afã realmente, né? De nunca estar satisfeito, nem com o produto que está posto, então tem que estar sempre melhorando, nem com o serviço que a gente tem, procurar sempre melhorar, ouvir o cliente, né? A gente faz contato com o cliente para ouvi-lo em diversos momentos e aí fica extraindo o que consegue evoluir. Uma vez que a gente é um grupo pequeno de gestão, as ideias elas são muito rápidas. A gente decide muito rápido. Isso também é um fator fundamental, porque o cliente ele não tem tempo de esperar. Menos ainda agora, em época de tecnologia, do jeito que nós estamos. Então, se ele não está feliz com essa situação, se você não resolver, ele te abandona de vez. Então, a gente tem essa preocupação da agilidade, da rapidez, da efetividade da solução, da entrega, da inovação. Mas, assim, em resumo, você precisa ouvir quem está no front e você precisa ouvir quem está no uso do teu implemento, do teu serviço. O que acontece é muito normal, infelizmente, nos serviços, no comércio, até mesmo nas indústrias, especialmente no mundo das vendas, a necessidade de eu dizer o que eu quero que tu compre, mas eu ouço pouco o que tu quer comprar. Entende? Então, muitas vezes, o segredo é ouvir a necessidade do cliente. Às vezes o cliente só quer falar, como a gente diz, ele não quer nem comprar nada. Aí você começa a empurrar uma série de coisas, ele não volta mais, sabe? E um dos segredos do bom vendedor também é mais ouvir do que falar, né? Quando tu ouve, né, tu realmente absorve as necessidades do teu cliente. E quando tu fala que a GTS se preocupa em entregar o melhor produto, em trabalhar de forma tecnológica para entregar o melhor produto, ao mesmo tempo que ela também se preocupa em dar valor ao capital humano, para quem já visitou a GTS, sabe que muitas das plataformas, elas são soldadas por pessoas, né? Para quem vê uma plataforma da GTS pensa, não, isso aqui é soldado por robô. Sim. Mas se tu for lá e visitar a GTS, tu vê que todas as soldas são feitas por pessoas. Então, como é que tu avalia isso, entregando o melhor produto para o cliente, trabalhando com tecnologia e, ao mesmo tempo, valorizando o capital humano, que é aquele capital humano tão bom que faz o seu trabalho parecer que foi feito por um robô? Como é que tu avalia isso, entregar um produto de qualidade e, ao mesmo tempo, poder valorizar o capital humano que a GTS tem? Nós não investimos em robôs de solda até o momento, né, nesses 25 anos, e, quiçá, nós não precisemos daqui para frente, porque nós entendemos que gerar emprego, gerar renda é muito gratificante. É como fosse uma missão, tanto para vocês quanto para mim, né? Para beneficiar tantas vidas, poder contribuir com tantas famílias. São mais de 600 famílias diretas de pessoal que trabalha conosco. E aí, como que a gente faz para ter a tecnologia, mas para continuar, né, com a contribuição da pessoa? É através da qualificação. Nós temos, sim, a melhor solda da indústria que a gente conhece a nível de Brasil, de máquinas e implementos agrícolas. Não existe outra. E isso a gente consegue comprovar através das feiras de exposições, onde você reúne milhares de expositores e você anda de stand em stand e você não encontra uma solda com a qualidade, com a resistência, com a beleza, com o acabamento que tem a da GTS. É um trabalho de formiguinha, como a gente fala, é você recrutar a pessoa que tem o propósito de fazer o melhor, né? Tem uma história que fala de você ver a diferença entre duas pessoas quando uma está fazendo uma parede, uma simples parede, e a outra diz que está construindo uma catedral, que é, na verdade, o mesmo serviço, mas o entendimento é diferente. Então, as pessoas que trabalham conosco, elas sabem que elas estão fazendo produtos para alimentar pessoas, né? Que vai vai produzir alimentos. E nada mais nobre do que alimentar vidas. Esse entendimento põe elas no compromisso. Mas é necessário a qualificação. Então, elas recebem treinamentos, elas recebem qualificação, elas recebem acompanhamento.
e elas são avaliadas, elas são engajadas naquele objetivo maior. E óbvio, né? Nós procuramos valorizar as pessoas. E o valorizar não é unicamente com dinheiro, não é monetário. Esse, aliás, é uma das formas mais fáceis de a pessoa se desmotivar, né? Só motivando através de pagamento, digamos. Então, nós ofertamos o crescimento dessa pessoa, né? Da mesma forma que nós temos gerentes que iniciaram há 20 anos, diretores que iniciaram há 25 anos e agora estão em grandes cargos, elas foram evoluindo com a GTS. E não que elas fossem perfeitas, porque perfeito ninguém é, mas elas têm os valores que nós construímos, elas entendem o propósito da organização e com isso elas realmente fazem o seu melhor. Nós temos soldadores homens e mulheres, né? Isso é uma alegria para nós, porque até pouco tempo nós só tínhamos homens. Hoje nós temos mulheres também no quadro. Nós ensinamos essas pessoas a trabalharem, porque lá a gente sabe não tem referência na indústria metalmecânica, menos ainda nessa solda, né? Solda do alumínio com arame MIG, que é uma solda muito delicada. Então, a gente tem um curso em conjunto com o Senai, que a gente treina com o nosso time de soldadores de longa data, os novatos. Aí a gente faz uma seleção, conforme o número de vagas a gente capta essas pessoas ou elas estão prontas para o mercado, né? Eu sempre penso que eu querer tudo para mim é muito pequeno. Então, a gente qualifica, não importa se vai trabalhar em A, B ou C, uma vez que eu não tenho o quórum para abraçar todo mundo. Ou daqui a pouco ele vai e acaba vindo trabalhar conosco. Então, é isso que a gente faz. A gente investe, sim, em muita tecnologia. Nós temos as melhores máquinas de solda, tem toda uma infra de acordo, né, com as necessidades. As fábricas são limpas, são bem arejadas, a gente tem qualidade de vida, o funcionário ele tem, enfim, todas as condições necessárias e, óbvio, isso é o normal, não deveria ser diferente. Então, quando ele se sente abraçado, valorizado, ele vai entregar o melhor, né? Tem uma frase que diz que no século XIX nós contratávamos braços, né? No século XX nós contratávamos cérebros e agora, no século XXI, nós contratamos coração. Deveria ser assim, né? As pessoas elas querem se sentir parte de algo maior. E é isso que a gente procura construir com elas. A partir desse entendimento que somos pessoas fazendo produtos ou serviços para outras pessoas, fica mais fácil de você conseguir chegar perto da excelência, né? Porque excelente mesmo, a perfeição é uma busca incansável. E quando tu coloca o coração naquilo que tu tá fazendo, tu faz com que a pessoa não só se sinta melhor, mas ela sinta que ela tem possibilidade de crescer nos mais diversos sentidos, profissionalmente, mas também no sentido pessoal, né? Quando tu promove esse crescimento, a pessoa ela se sente grata por isso. E tu falou ali que tu coloca também, né, a possibilidade que a pessoa possa aprender na GTS, a possibilidade que ela tenha um ambiente confortável para trabalhar, mas a GTS eu acredito que também recebe muitos talentos. Eu gostaria que tu contasse um pouco para a gente de como esses talentos são identificados por ti lá na GTS. Eu acredito que tu tem um papel bastante forte nessa identificação dos talentos. E qual é o valor que tu identifica no perfil de um colaborador que tu diz, esse valor é extremamente importante aqui para a GTS. A gente tem que fazer o possível para que a gente possa fornecer para essas pessoas que têm esses valores a possibilidade de aprender, de crescer, de se desenvolver na GTS. As empresas, e, enfim, no geral, elas conseguem crescer e evoluir quando elas colocam pelo menos 90% das pessoas no lugar certo, né? É a famosa teoria do nicho, se não me engano, é do John Maxwell. Ou seja, eu tenho que escolher entre 10, 9 assertivamente e colocar na função respectiva de cada um. Porque senão vira uma bagunça. Aquele que tem dom para tal coisa está na outra função e assim por diante.
Na empresa, nós procuramos fazer essa identificação, né? Muitas vezes nós selecionamos a pessoa para vaga, sei lá, de compras, e aí no decorrer do processo a gente identifica que ela tem competências e habilidades que adequam melhor para a vaga de marketing, por exemplo. Então, a gente vai dimensionando, monitorando e abrindo uma possibilidade, a gente faz um recrutamento interno, que a gente chama. Essa pessoa concorre com outras pessoas, quer seja interno ou externo, e, se aprovada, ela vai migrar para essa vaga, com a possibilidade de, se não se adaptar, ela pode retornar, né? Porque a gente preserva muito a questão da pessoa. Ela tem obrigações, ela precisa trabalhar, então a gente faz o máximo para que não haja o desligamento. Esse é um exemplo, né, de você colocar a pessoa certa no lugar certo para entregar o melhor resultado para a pessoa, que vai se sentir bem, feliz e realizada no que está fazendo, e, obviamente, para a organização. Olhando em características, o que é primordial para trabalhar na GTS? Que a pessoa seja proativa, né? E proativa no sentido de, eu vi esse trabalho, eu não pergunto se ele é da minha função, da minha competência. Eu vi, eu tenho condições de fazer, eu posso puxar, eu vou pedir ajuda e eu vou fazer. Então, a pessoa que entrega, né, muito mais do que ela veio para ganhar, muitas vezes, ela vai se destacar. E são poucas pessoas que têm essa vontade, essa mentalidade. Porque muitas vezes nós viemos de uma cultura de, não estou ganhando para 10, então vou entregar só porque eu estou ganhando. Estou ganhando 5, então é 5 e pronto. A empresa que se vire, mais ou menos assim. Então, essas pessoas que pensam, eu diria, pequeno, né, que não tem essa abundância instalada nelas, digamos, de, eu posso fazer, eu posso transbordar, eu posso ajudar o colega, eu tenho competência, ou ainda eu não sei, mas eu vou pesquisar. Essas pessoas que são proativas, que têm essa mentalidade de resolução das coisas, elas vão se destacar. E eu acredito que não seja unicamente na GTS, eu acho que isso é uma marca muito relevante para qualquer pessoa em qualquer organização, para a vida pessoal, como um todo, inclusive, né? Você ter a mentalidade de resolução das tuas demandas, de criar uma oportunidade de algo que não está bom, às vezes, no momento, né? Eu sei que tem um escritor que fala isso, se não me engano é o Dale Carnegie, não, Napoleão Hill. De cada dificuldade você pode tirar uma oportunidade. Então, quem é proativo, quem vai atrás, quem ajuda, quem resolve, quem se destaca por fazer um pouco a mais, ele vai conseguir crescer conosco. E a gente tem várias histórias nesse sentido. Exatamente. O Napoleon Hill fala disso, mas o Dale Carnegie também fala, quando ele traz o conceito de pujança e também de sobrepujança. Que uma coisa é aquilo que tu tem como vigor, como força, como capacidade de crescimento, e outra coisa que é a sobrepujança, que é o que tu faz daquilo que tu tem como força, como vigor, que é não se contentar em fazer daquilo ali só por simples fazer, mas fazer cada dia melhor, tentar ser melhor do que ontem, tentar fazer melhor do que tu já fez. Então, o Dale Carnegie também traz isso no livro dele de forma espetacular. E outra coisa que eu percebo, Gil, não sei se está correta essa minha percepção, mas eu vejo que em conversa com amigos que são empreendedores, eles dizem que há muitas pessoas muito bem qualificadas tecnicamente, excelentes profissionais que resolvem de forma técnica um problema muito bem resolvido. Mas, por outro lado, esses profissionais têm uma extrema dificuldade de lidar com as pessoas. A gente tem uma capacidade técnica extremamente alta, mas uma capacidade de lidar com outras pessoas não tão bem desenvolvida. Como é que tu enxerga isso na GTS? Como é que vocês tentam conciliar capacidade técnica com a capacidade de lidar com as pessoas? Porque mesmo cada um fazendo o seu trabalho, a todo momento tu tá em contato com outras pessoas, independente do setor que tu faça parte na GTS, em qualquer indústria, em qualquer segmento. Como é que tu vê isso? Trabalhar de forma técnica, profissional e também
poder lidar bem com as pessoas. Sim. O mundo, com exceção de uma pequena parte, é composto dos outros. Já começa por aí a dificuldade. O mundo, todo mundo, né? Somos quase 9 bi de população, é formado de outras pessoas. Eu sou umazinha aqui. Então, realmente, é intrínseco ao ser humano essa dificuldade muitas vezes, de se relacionar interpessoal e que vai afetar em vários momentos no trabalho, nos relacionamentos, em todas as esferas da vida. Na GTS, nós procuramos desenvolver essas habilidades nas pessoas, né? Porque as habilidades técnicas, como você disse, as hard skills que você aprende, quer seja engenharia mecânica, civil, marketing, enfim, administração, as técnicas de administração, contabilidade, isso você aprende lá na faculdade, né? Você vai saber conduzir. Mas, se você não souber se relacionar, se você não souber conduzir, e eu diria, se você não souber comunicar a sua ideia, né? Comunicar de forma clara, persuasiva, convincente, objetiva, não violenta, né? Comunicação de forma não violenta, você vai perdendo pontos ali com o time, né? Especialmente as lideranças. E hoje todos nós vamos liderar, primeiramente a nós próprios, através da disciplina, da dedicação, da persistência, da resiliência, enfim, tantas outras habilidades. Como nós fizemos na empresa, nós vamos identificando, da mesma forma que nós temos formação, cursos de hard skills, né, que são as habilidades técnicas, nós temos essa parte das soft skills. Então, nós temos um programa de desenvolvimento das lideranças, onde nós vamos trabalhar sobre comunicação, sobre como interagir, sobre entender a psicologia, um pouco que seja, né? Porque todos nós somos holísticos, somos compostos desde sempre, né? Desde a nossa infância, todo o nosso histórico de vida está em nós e nós vamos chegar e vamos agir sobre esses aspectos que nós recebemos ao longo da vida. Então, nós procuramos colocar as pessoas para refletirem sobre isso, para entenderem, para se tornarem resilientes, para evitar conflitos realmente, né? Porque senão complica para a organização e para todo mundo. Mas eu diria que é um trabalho muito efetivo e que demanda muita energia e que nunca está pronto. As pessoas nunca estão prontas. Eu não estou, você não está e ninguém nunca estará 100%. Nós temos muito essa essência instinto, né? Nosso cérebro é 95% irracional, só 5% racional. Então, a maioria das nossas respostas vai ser no instintivo. E aí é onde nascem os conflitos muitas vezes. Então, nós procuramos trabalhar com o time essa responsabilidade. Eu sempre digo assim, não é o que você diz, é como você diz. Então, pensar antes de expor as ideias para que não seja algo que vá afetar, que vá magoar a pessoa, né? Então, a gente trabalha muito, olha, é profissional. O que a gente está falando aqui numa sala de reunião é profissional, não é pessoal, para que a gente já vá entendendo essa diferenciação também. Porque nós não aprendemos em casa a controlar as emoções. Nós não temos disciplinas nas escolas ainda, em grande maioria das escolas, de inteligência emocional. Mas a gente precisa ir construindo isso ao longo do tempo com as organizações. Porque senão a gente perde, né? A gente perde no atendimento com o cliente, a gente perde na interação, porque eu fiquei de mal com você, então não sento mais, não converso mais, não negocio mais, não cresço, não construo. E aí? Né? Quem perde com tudo isso? É a organização. Então, é necessário aparar essas arestas, sentar e conversar, clarear, fazer feedbacks, fazer avaliação de desenvolvimento da pessoa. Tudo isso a gente faz ao longo do ano e todos os anos aí, ao longo desses 25 anos. Que bacana, ter essa capacidade de se comunicar, estar aberto a aprender, né? E tu colocou duas coisas ali que eu também considero bastante importante, que é a resiliência e também a resistência, né? São duas qualidades que eu considero extremamente importantes. E a gente sabe que tu é uma entusiasta das maratonas, das corridas. Sim. E quando tu pensa em
iniciar num esporte ou iniciar numa maratona, que tu pensa em determinar uma meta, né? Tu pensa que aquilo ali também vai requerer de ti resistência e também resiliência. Eu acredito que num negócio também, quando tu passa a ser empreendedor, tu também tem que ser resistente, tu também tem que ser resiliente. Numa corrida, quando tu estabelece uma quilometragem como a meta ser atingida, tu começa devagar até que teu corpo vá acostumando, até que tu vá superando aquelas barreiras físicas e também emocionais, né? Porque é um exercício que vai requerer de ti um esforço diferente daquilo que tu estava acostumado. No negócio também, quando tu coloca um produto, até que teu produto se estabeleça no mercado, até que a tua marca se torne conhecida, até que os clientes passem a acreditar no teu produto e passem a recomendar o teu produto para outras pessoas, tu também, aos poucos, vai construindo isso. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente um paralelo entre as tuas atividades pessoais, né, que estão atreladas à atividade física, às tuas atividades profissionais, que estão atreladas à gestão hoje da GTS. Como é que tu vê, como é que tu faria um paralelo entre as metas que são estabelecidas numa corrida e as metas que são estabelecidas na GTS hoje? Muito boa observação, sim, com certeza tem ligação. Eu digo que na corrida a gente só para quando chega, ou seja, mesmo quando dá vontade de parar, a gente não para, vai mais um pouco, e aí quando chega, realmente você para e nunca acaba, termina a corrida, começa outro treino. No trabalho, da mesma forma, nas empresas, nas organizações, você nunca termina, é o jogo do infinito, porque você não conhece as regras do jogo. Quando você acredita que descobriu como funciona tal situação, tal cliente, tal produto, o mercado vira, as coisas mudam, e você precisa recomeçar. Então, é um jogo que não tem fim, não tem vencedor. Cada mês que fecha é um recomeço, cada dia é único, cada desafio é novo, né? A similaridade tá, que quanto mais você treina, mais forte, resistente, resiliente você fica. Quanto mais tempo de empresa você tem, da mesma forma. Quanto mais tempo de trabalho você dedica, em tese, melhor você fica. Mas é um melhor de aperfeiçoar a cada momento, a cada vez. Nos negócios e na vida, a gente precisa partilhar essas situações, entendendo que é necessário, sim, uma válvula, né, que é o esporte para mim, através da corrida, da musculação, para recarregar, para despressurizar, porque tem dias que é alucinante, né? Quem trabalha sabe, independentemente da área, você tem N situações para resolver. Uma empresa do porte que está a GTS, mesmo quando era menor, também era difícil, né? Você comentou ali de produtos que têm o ciclo de crescimento. Todos os produtos que nós lançamos ao longo dos 25 anos, eles levam pelo menos 2 anos para começar a vender, né? Então, nós levamos no início da empresa 3, 4 anos para começar a surtir e ver uma venda com volume maior e que justificasse manter o negócio. Então, muitas vezes as empresas fecham, né, nos primeiros 3 anos. E aí é possível que a partir do 4º ano ela começasse a virar o jogo, né? Porque toda vez que você lança algo disruptivo, inovador, tem que acreditar em uma população muito pequena, que são em torno de 5% que gosta de inovação. A maioria quer ver para crer, então ela não vai comprar de imediato, né? Ela quer que os inovadores que acreditam comprem, usem, recomendem. Aí, uma vez que recomendou, tem ali mais uns 15% que vai ainda se tornar os primeiros a adquirirem o produto inovador. Depois, a cadeia toda. Então, o segredo, entre aspas, é você convencer os primeiros 5% daquele mercado que vão acreditar no teu produto para começar a girar. Então, o erro das empresas, muitas vezes, é querer lançar um produto e atacar o grande público, né? Que seria ali uns 40%, 60% dos consumidores, pulando os que são os inovadores e os que vão acreditar em tecnologias, em disrupções. E esse pulo muitas vezes custa o quê? Custa preço, né? Custa você baixar o preço, baixar a qualidade,
Aí você faz o trabalho que não dá certo muitas vezes. Na GTS, a gente sempre fez dessa forma. A gente foi aos poucos, insistindo, persistindo. Da mesma forma na corrida. Eu comecei, eu sou maratonista, corro 42 quilômetros sem parar. Esse ano vou fazer 2 maratonas, se Deus quiser, em outubro. Agora, dia 18, tem uma corrida na Serra do Rio do Rastro, de 12 km. Mas quando eu comecei, eu não fazia volta aqui no tanque, que são 300 metros correndo. Eu fazia caminhando. Isso já tem 10 anos. Então, o sucesso da noite para o dia, como as pessoas falam, nossa, mas eles tiveram sucesso assim de repente? Não, são pelo menos 20 anos de trabalho. 20 anos de dedicação, de abnegação da vida, né? Eu abri mão de acompanhar o crescimento das minhas filhas, porque sempre trabalhei. Né? Da mesma forma, o Assis, quando a nossa primeira filha nasceu, ela tinha, 4, 5 dias, ele mal acompanhou o parto, ele foi para uma feira, ele voltou, ela já tinha quase um mês, né? Então, há sim a necessidade de um esforço, tanto para correr, quanto para praticar qualquer esporte, né? E a exemplo, hoje estava 6 graus de manhã, eu treino às 6 da manhã, algumas vezes eu treino às 5 da manhã, mas quem quer, dá um jeito. Quem não quer vai dizer, não, mas está muito frio e tal, não vou. Ou vou esperar um horário ideal. Não vai, nunca vai. Da mesma forma, quero ter dinheiro, né? As pessoas falam assim, quero ter dinheiro para abrir meu negócio, para eu me aposentar. Não vai dar certo. Fica com teu dinheiro guardado no banco, que é mais negócio. Então, assim, quando você entende que abrir uma empresa ou praticar uma atividade física não é algo para o agora, é uma construção que nunca chega no topo, aí você faz isso com leveza, porque você sabe que nunca vai acabar. Eu vou passar para outras pessoas e assim por diante, essa construção, esse legado, se Deus quiser, e elas vão seguir. Eu não vou ver isso pronto. Nem a Cis, nem ninguém vai ver pronto. Então, essa é a mentalidade que a gente, como empreendedor, como atleta, né, não da categoria de alto desempenho, mas um atleta que está ali no dia a dia, encaixando a atividade na sua agenda, nos horários que são possíveis, para ter o fortalecimento que precisa para o negócio, para estar bem consigo, né, para ter desempenho, qualidade de vida, para, quiçá, ter uma vida longeva. Você entende isso, fica mais leve. Você vive feliz, você sabe que você vai trabalhar, mas não vai resolver tudo. É ironia querer resolver tudo. Aí você vai para casa desestressado, porque sabe que amanhã você vai de novo e assim por diante. Nunca para. Nunca para, né, Gil? Eu acho que esse propósito também, né, de tu se colocar na condição, tu falou ali de atleta, mas não do atleta se comparando a um atleta profissional, mas se comparando ao que tu foi anteriormente. Como tu falou que tu começou correndo no tanque 300 metros e hoje tu corre 42 quilômetros. Então eu acho que tu tá preocupado em fazer cada vez melhor e competindo consigo mesmo. Eu acho que é o propósito, né, de realmente crescer. E esses propósitos, eles começam pelos hábitos, né? À medida que tu vai criando esses hábitos, tanto na corrida quanto nos negócios, tu vai tornando aquilo uma coisa praticada dia a dia. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente outro comparativo relacionando os hábitos da corrida aos hábitos do negócio. Porque tanto na corrida quanto nos negócios, a gente tem ali maus hábitos, né? E a gente talvez tenha que identificar esses maus hábitos e tentar romper com esses maus hábitos e, ao mesmo tempo, tentar manter os bons hábitos, assim como nos negócios, né? Tu tem que identificar aqueles hábitos que não são bons e aqueles que são bons tu tentar manter. Como é que tu faria para a gente um paralelo entre os hábitos que tu determina numa corrida e os hábitos que tu determina na gestão do teu negócio? Como é que tu identifica aqueles que são bons e como é que tu consegue eliminar aqueles maus hábitos e tentar construir os bons cada vez mais? Sim, tem um super livro para falar de hábitos que chama Hábitos Atômicos. Não vou lembrar o autor agora, mas ele traz que nada de grandioso acontece sem pequenos hábitos dia a dia, ao longo de 20, 30 anos, né? Como eu falei, o famoso sucesso da noite para o dia que leva 20, 30 anos.
E no esporte é isso. Eu comecei por uma necessidade de saúde, um início de depressão, um problema na cervical, lá pelos idos da virada dos 36 anos, por ali. E aí as coisas foram melhorando. E eu percebi que eu não queria tomar medicação. Eu nunca fui favorável, né? Respeito quem faz o uso da medicação, às vezes realmente é necessário. Mas no meu caso eu via que tinha outra forma, que seria a atividade física. Então eu fui encaixando a atividade física na minha vida e mudando alguns hábitos. Porque o livro também vai falar isso, que um hábito bom leva ao outro bom. E é um engavetamento de hábitos bons, né? Um empilhamento de hábitos bons. Ou ruins também. Então, a partir do momento que você começa a praticar uma atividade física, você já começa, sei lá, não era meu caso, mas parar de tomar refrigerante, ou reduzir, ou parar de comer comida artificial, tentar comer comida de verdade, né? Mais saudável. E assim é essa construção, dormir melhor, né? Ficar no horário. E a empresa, ela também tem isso, porque de nada adianta eu recepcionar um cliente hoje e lá na minha fábrica estar um funcionário martelando uma peça, maltratando aquela peça sem um processo, sem uma técnica. Ele vai dizer, não, só hoje eu fiz isso. Mas o cliente já viu. E óbvio que não foi só hoje, né? Porque a forma que a gente faz uma coisa, a gente vai fazer todas as outras. Então, na empresa, nós prezamos pelo detalhe, né? Como eu falei para você, eu ando procurando se algo pode ser melhorado no espaço, na sala, no jardim, em todos os lugares. E essa cultura a gente quer passar e fala muito com o pessoal. O meu carro, se você entrar lá dentro, não tem um papel de bala. E não tem um lixinho ali no meio, digamos assim. Toda vez que eu desço do carro, eu levo e já descarto, né? Então, a gente preza pela qualidade dos carros, por esse ensinamento do pessoal que você pode já ir fazendo as coisas ao longo do teu dia, que você não precisa deixar tudo desarrumado, que a sala tem que estar organizada, que a caixa de ferramentas tem que estar bem limpa, bem organizada, que são hábitos pequenos, mas que farão a diferença, né? Na entrega do produto como um todo, produto com excelência, com qualidade. E é uma somatória. Se eu não faço bem a pequena coisa, se eu não cuido, né? Quem não cuida da moeda não vai cuidar do milhão, né? A gente fala muito isso também na empresa. Então, é uma somatória de pequenos bons hábitos que vão fazer o negócio dar certo, ou o contrário também, né? Se eu chego numa empresa e a pessoa está toda descabelada, sei lá, mal-humorada, eu não vou me sentir acolhido, eu não vou voltar. E às vezes eu ia fazer uma big de uma compra, por exemplo. E se eu não sou bem atendida, eu não vou recomendar. E assim por diante. Vira uma escala de coisas não boas, como o inverso também acontece. Construir bons hábitos, tanto no trabalho quanto como apresentação pessoal. E assim, é a disciplina, porque eu fazer uma vez é fácil, né? Eu poderia ter começado a correr, como eu comecei há 10 anos, ter feito um ano, como grande parte das pessoas que eu encontrei aí ao longo desses 10 anos fizeram. Um ano, depois para, daí não volta, ou às vezes quando volta já perdeu muito do que tinha conquistado. Aí surge N situações, porque tem, né? Eu viajo, eu estudo, eu trabalho, eu tenho N compromissos, mas a corrida para mim, na minha atividade física, ela é prioridade. Ela tá na minha agenda, né? Eu cheguei aqui e falei para vocês que eu vou correr depois, daqui a pouco. Porque tá na agenda eu correr hoje. E assim por diante. Então, não dá pra gente fazer hoje e amanhã, se der, eu faço. Na empresa, a mesma coisa. Não dá para eu atender bem, para eu ser um bom colaborador hoje, amanhã tanto faz. Então, a gente desenvolve o dia todos os dias como se fosse o primeiro dia. Aí vai funcionando. Não é fácil, porque você precisa relembrar do porquê que você está ali também todos os dias, que não é só pelo salário, que é para entregar algo maior e melhor para outra pessoa, para beneficiar as pessoas como um todo. Tanto na corrida quanto nos negócios, o teu propósito ele sempre fala mais forte, né? E numa corrida, a gente sabe que ela é altamente competitiva, né? Que tu tem vários adversários, além de a gente estar tentando
ser melhor, mas a gente tem vários adversários correndo junto com a gente para chegar no pódio. É muito difícil, mas uma vez que tu chega no pódio, aquilo te dá uma satisfação, te traz um reconhecimento pelo teu esforço, pelo teu propósito. Nos negócios, eu acredito que também. E como forma de reconhecimento, a GTS tem ganho vários prêmios, né? A melhor empresa do ano em 2023, Exato. Machine of the Year na AgriShow em 2022. Então, essa forma de reconhecimento também traz para a GTS uma certa satisfação, porque em meio a vários concorrentes no agronegócio, tu poder se destacar. E não só se destacar como o melhor do ano, mas com pouco tempo de atividade, porque 25 anos podem ser considerados para uma empresa pouco tempo ainda em atividade. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente qual é a importância desses reconhecimentos para a GTS, desses prêmios que a GTS tem alcançado. O que para ti traz de importante esse reconhecimento? É fundamental, é o retorno do investimento, do trabalho, da dedicação dos anos ao longo da nossa vida da empresa. Quando nós fomos agraciados ali com o prêmio da revista Globo Rural, através dos dados de balanço, indicadores obtidos pelo Serasa, como a melhor empresa do Brasil de máquinas e implementos agrícolas. Nós concorremos com umas multinacionais, inclusive, mas isso refletiu que a gente estava realizando o trabalho de casa, né, que é a gestão dos números, o desempenho econômico-financeiro, o crescimento da empresa, que a gente estava fazendo a tarefa como devia. Isso certamente nos alegrou muito, porque quem começou do nada, como nós começamos, sem ter condições, sem ter conhecimento, como eu falei, tendo que buscar cada conhecimento, tendo que aprender, e continuamos aprendendo todas as vezes que tivemos demandas, situações, muitas vezes não tínhamos as respostas e ainda acontece de não termos, e ser agraciado com um prêmio desses realmente é um momento de glória, né? A gente recepcionou lá em São Paulo, comemorou, agradeceu. E dali para frente a gente continuou fazendo trabalho, porque o ano seguinte já não fomos agraciados, né? Da mesma forma que às vezes você corre uma maratona, uma corrida e fica em segundo lugar, em primeiro lugar, ou, às vezes no outro ano, na mesma corrida, você não fica, né? Porque tem N variáveis que vão te influenciar. E quando eu venço alguma corrida, o legal da corrida é que a gente sempre ganha a medalha e a banana, né? Então, isso está garantido. Terminou a corrida, já sai com a medalha garantida. O troféu é um pouco mais difícil, realmente. Depende muito do teu desempenho e principalmente do desempenho dos colegas que estão ali na prova. A gente sempre quer melhorar. Eu, ao menos, sempre tenho isso comigo. De querer melhorar no desempenho, de querer fazer um pace melhor, de acabar bem a prova também. Não tem como se matar, digamos assim, durante o percurso. Mas é uma inconstante, né? É uma constante de se autodesafiar e querer ser o seu melhor. Com relação à empresa não é diferente, sabe? A gente procura estar sempre evoluindo, estar inovando, estar se perguntando o que dá para fazer de diferente, o que dá para inovar, porque, afinal de contas, ou você, hoje, para andar devagar, você precisa voar, porque o mundo está muito acelerado, as coisas são totalmente líquidas, elas mudam o tempo todo, o cliente é exigente, o mercado é exigente, o governo é instável, o mundo está essa loucura. Então, é um contínuo andar e nunca parar e seguir, né? Não parar realmente de crescer, de evoluir, de querer melhorar, sempre e sempre. Os resultados de hoje não são garantia de resultados futuros, né, Gil? Jamais. Gil, chegando aqui para um bloco final já desse nosso bate-papo, que está bastante interessante, eu gostaria que tu trouxesse uma mensagem especialmente para as mulheres, para aquelas mulheres que estão pensando em iniciar uma corrida, em participar de uma maratona, assim como para aquelas mulheres que estão pensando em iniciar um negócio ou querem se destacar no negócio em que elas já estão presentes, seja no agronegócio ou em qualquer outro negócio.
Gostaria que tu trouxesse uma mensagem para essas mulheres que querem iniciar melhores hábitos, que querem se superar, que querem trazer melhores resultados, que querem ser mulheres melhores, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Que mensagem tu traria para essas mulheres? Sim, excelente. Comece fortalecendo você mesma. Quando a gente se fortalece, que a gente se sente bem, a gente consegue fazer grandes conquistas ao longo da vida. E para nós nos fortalecermos, é importante traçarmos metas, objetivos. Afinal, qualquer lugar serve para quem não sabe para onde vai. Então, sente, faça uma autoavaliação, anote, né? Eu gosto muito de escrever. Coloque no papel o que você tem de ideia, o que é o mapeamento, né? Onde eu estou, como eu estou e para onde eu quero ir. Eu estou aqui, mas não estou feliz. Normalmente a gente não dá feliz, a gente está sempre querendo evoluir. Eu quero chegar até aqui. Então, o que eu vou fazer? Coloca em plano de ação. Traça um plano da sua vida para você evoluir. Eu preciso evoluir em saúde, eu preciso evoluir em disposição, em energia, né? Então, vá buscar onde você precisa melhorar e desenhe esse caminhar. A partir desse momento, quando você se fortalece, você vai conseguir automaticamente ter percepções diferentes do seu mercado de trabalho. Onde você está ou onde você quer chegar no mercado de trabalho. Independentemente de que você queira empreender ou que você seja uma intraempreendedora, né? Empreendendo ali onde você está, com o que você está fazendo. E dentro disso vale a mesma metodologia. Eu estou, tenho um consultório de odontologia, um exemplo. Quero maximizar os clientes, o rendimento. O que eu estou fazendo hoje? O que eu preciso melhorar e como eu vou fazer. Lembrando que muitas vezes a gente precisa pedir ajuda, né? E nós sempre buscamos ajuda de consultores, de cursos, de outras pessoas que dispunham daquele conhecimento. Afinal de contas, se nós temos a receita, é muito mais fácil você adaptar para o seu negócio. Não que a receita sua vai funcionar totalmente para mim, mas a gente pode tirar algumas ideias boas ali. Então, mapeie onde você está no seu negócio, o que você quer melhorar, já que você está nesse conflito, digamos assim, e trace como você vai fazer. Se vai ser acordando mais cedo, se vai ser lendo um livro X, se vai ser pegando uma mentoria, ou se vai ser uma consultoria, ou investindo em marketing, enfim, precisa colocar no papel. A partir do momento que você coloca no papel, que você traça o teu plano, que você coloca na agenda, você precisa cumprir, né? E aí é acreditar no processo. Quando eu me inscrevo para uma prova, eu, obviamente, tenho um treinador. Então, ele manda a planilha lá dos treinos que eu tenho que fazer. Eu não fico perguntando para ele toda hora, puxa, mas hoje eu tô cansada, acho que não vou fazer. Eu faço, né? Eu sempre justifico assim, olha, treinador, fiz o melhor que eu pude, porque eu estava viajando, porque isso, porque aquilo. Mas eu faço a quilometragem que eu preciso, seja 7 da noite, 5 da manhã, qualquer horário. Porque é o processo, né? Não tem jeito. Se eu quero evoluir, eu tenho que passar por um processo. É a famosa borboleta, lagarta que se torna uma borboleta. Ela precisa passar pelo processo. Então, tanto no esporte, quanto na vida, quanto no trabalho, a gente precisa passar pelo processo. E o processo não é fácil. Tem dias que vai ser mais fácil, tem dias que vai ser mais cansativo, tem dias que a gente tem vontade, tem dias que não, mas não importa. Eu faço minha agenda. Depois eu sigo minha agenda, independentemente do que acontece, salvo exceções, claro. Mas se nós ficarmos encontrando desculpas, nós vamos ser bons somente em desculpas. Então, não tem jeito. É saber onde eu estou, ver onde eu quero ir, traçar o processo que eu vou seguir e fazer acontecer, né? De um jeito ou de outro. Aí o resultado vai sendo consequência. Primeiro o autoconhecimento, então, né? Tu saber quais são os teus limites, entender também dos teus limites, determinar aonde tu quer chegar e através disso ir desenvolvendo esse processo e não desistir, né, Gil? Não desistir. Mesmo nos dias ruins, aquele pouco que tu faz nos dias ruins serve para te fortalecer para os melhores dias. Vai somar. Vai somar.
Com certeza. E com isso eu te agradeço, Gil, por ter estado aqui, por trazer essa soma pra gente, por trazer o teu conhecimento, a tua experiência, por trazer tanta informação que com certeza trouxe muito a somar para aqueles que nos acompanham aqui no nosso canal. Com isso, eu te agradeço mais uma vez pela tua presença aqui no nosso canal. Eu que agradeço, foi uma alegria partilhar um pouquinho das ideias. Eu gosto muito de contar essas histórias porque eu sei que inspira muitas pessoas. Então eu faço essa partilha em escolas, em eventos, nas feiras, na empresa, em outras empresas que me chamam. Porque muitas vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa que já fez, né, para entender que não é fácil, mas que também é possível. Então, que as pessoas ouvindo isso, elas entendam que se tá difícil, é o normal, faz parte, mas não é impossível. Basta querer verdadeiramente traçar um plano e não parar, né? Não desistir. Seguir ajustando a rota, obviamente. Às vezes você vai um pouquinho mais, aí você volta, dá uma ajustada na rota, mas você nunca para. E aí, aos poucos, as coisas vão se encaixando, o retorno vem, você se fortalece. E aí não é que as coisas vão ficando mais fáceis, é que você ficou mais forte. Isso é o que acontece aí com o passar dos anos. Muito obrigada e até a próxima. A gente que agradece. Se as coisas estão fáceis, desconfie, né? Desconfie. Se elas estão difíceis, é porque tu tá no caminho certo. Isso aí. Com isso, a gente te agradece, Gil, mais uma vez aqui pela tua presença aqui, por ter trazido, então, toda essa inspiração que eu acredito que deve ter inspirado muitas pessoas, em especial as mulheres que nos acompanham, as mulheres que pretendem empreender ou que já estão nesse caminho de empreendedorismo e querem se fortalecer ainda mais. Muito obrigado por essa inspiração. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito bem, para você que esteve nos acompanhando neste bate-papo aqui, eu peço que você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito. Também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Foi mais uma vez uma imensa satisfação, um imenso prazer em trazer mais um episódio aqui para aqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. Um abraço e até o próximo episódio.